começar? A afirmação: ensinamos aquilo que somos e que naquilo que somos se encontra muito daquilo que ensinamos. Essa é uma das máximas do professor Antônio Sampaio da Nóvoa, ou Antônio Nóvoa, como é mais conhecido profissionalmente. Nóvoa é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, na Suíça, e doutor em História pela Universidade de Paris, Sorbonne. Foi reitor da Universidade de Lisboa entre 2006 e 2013 e, em 2014, recebeu o título do reitor honorário dessa mesma universidade. Tem ampla experiência em universidades europeias e americanas nas áreas de educação e formação de professores, tanto na investigação como na colaboração em programas de pós-graduação, sendo, portanto, um dos intelectuais de maior circulação internacional no debate pedagógico atual, propagando sua premissa de que a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar simultaneamente o papel de formador e de formando. Entre seus livros, os mais conhecidos no Brasil são Profissão Professor, Vidas de Professores, Os Professores e Sua Formação, e o mais recente, Professores, Imagens do Futuro Presente. Ainda neste ano, em uma temporada na Universidade de Brasília, prestou consultoria à Unesco com uma pesquisa sobre a formação dos professores no ensino da educação básica brasileira, a partir da qual apresentará um plano de desenvolvimento dos professores do Brasil. Enfim, sabe um tipo de guru, entre aspas, português, que quem é professor, e especialmente quem estuda e trabalha com a formação de professores, precisa conhecer? Esse é Antônio Nóvoa, para quem agora passamos a palavra. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo vosso convite, muito obrigado por esta apresentação, muito obrigado pela vossa presença. Eu não posso falar muito depressa, vou ter que estar aqui a travar constantemente a minha fala, porque senão vocês não entendem o que eu digo, não? Então eu tenho que falar devagar, não é? Senão no final, como acontece tantas vezes aqui no Brasil, perguntam-me se eu sou espanhol ou argentino, ou que língua é que eu falo, não é? E aliás, em Brasília, outro dia um motorista de táxi disse uma coisa muito interessante, veio a conversar comigo sobre a Copa, sobre a campanha, etc. E no final disse, mas foi tão agradável conversar com o senhor, gostei tanto de conversar com o senhor, e deixe que lhe diga uma coisa, o senhor, para um estrangeiro, até que não fala muito mal português, não é? E, portanto, eu tenho que falar devagar para vocês entenderem. Num certo sentido, formar professores para o futuro. Nós não sabemos como será o futuro, mas sabemos como foi o passado e um passado da escola que ainda é o presente da escola. E podemos tentar imaginar o seu futuro. 2 minutos para vos definir o passado da escola a partir da metáfora do quadro negro. O quadro negro é inventado em 1850, há 150 anos, e na altura em que o quadro negro é inventado o ensino simultâneo, a possibilidade de ensinar vários alunos ao mesmo tempo, são inventados os prédios escolares, os edifícios escolares, as escolas, são inventadas as escolas normais de formação de professores. Peço que retenham esta ideia, porque ela vai ser central para eu fechar a minha palestra. Escolas normais, onde se faz o quê? A formação de professores, com certeza. Mas porquê é que se chamam escolas normais? Porque elas vão normalizar o ensino, vão normalizar a pedagogia, vão normalizar a sala de aula, vão normalizar um determinado espaço pedagógico. São grandes estruturas de normalização num tempo de unificação das cidadanias, de construção dos Estados-nação, num tempo em que era preciso homogeneizar, em que era preciso uniformizar, um tempo radicalmente diferente do nosso tempo. Recordar-se-ão que o grande ministro da educação francês, o grande ministro da escola republicana, da escola laica, um senhor chamado Jules Ferry, fez uma declaração solene em 1870 em que dizia o seguinte: não há nada na vida que me dê mais prazer do que saber que neste momento em que eu falo à nação, são 10 horas da manhã em França, neste momento, neste preciso momento, todas as crianças de todas as escolas em França estão a fazer
precisamente o mesmo ditado, não é? E, portanto, esta ideia de que havia um processo de homogeneização e de normalização é central para entendermos o modelo escolar. E se quisermos entendê-lo a partir da metáfora do quadro negro, tomem-no como uma metáfora, este modelo pode ser descrito em 3 palavras. Primeiro, o quadro negro é uma estrutura vazia, é um dispositivo vazio, não tem lá nada dentro. É preciso alguém que tenha o conhecimento, que leve esse conhecimento para o quadro negro, para assim o transmitir aos alunos. O quadro negro é uma estrutura vazia. O quadro negro é uma estrutura fixa, está fixada a uma parede, está contra uma parede, é uma estrutura imóvel, é uma estrutura que define o espaço da sala de aula. Não havia salas de aulas antes de haver quadro negro. A sala de aula foi inventada para utilizar o quadro negro. A sala de aula não pode ser excessivamente grande, porque senão os alunos não veem o que o professor escreve no quadro negro. A sala de aula não pode ser excessivamente pequena, porque senão não faz sentido a utilização do quadro negro. Aquela imagem de uma sala de aula de 4 paredes, mobiliário escolar, os alunos em fileiras virados para um quadro negro, é pensada e inventada para se utilizar o quadro negro. E finalmente o quadro negro apela a uma comunicação vertical de um ponto, o ponto do professor, o ponto do quadro negro, em relação ao qual se transmitem conhecimentos, como eu estou aqui agora a fazer, de um ponto fixo para um conjunto de alunos que supostamente estão sentados e que supostamente estão em silêncio. A tarefa do aluno é estar sentado, é estar em silêncio, é consumir um saber que o professor transmite verticalmente. Este mundo, o mundo do quadro negro, é um mundo que acabou. É um mundo que já não faz sentido. E com ele acabou o mundo da escola tal como a conhecemos. Esta escola acabou. Podemos não ter dado por isso ainda. Podemos não ter compreendido. Mas ela já não responde às necessidades de formação e de educação das novas gerações. Novas gerações que são hoje confrontadas com a terceira grande revolução na história da humanidade. Há vários filósofos, historiadores, pensadores, entre os quais me incluo, que dizem que houve apenas na humanidade 3 grandes revoluções. A primeira, a revolução da escrita. Quando o homem inventou a escrita, há 6.000 anos atrás, mudou tudo nas sociedades, mudou tudo na vida dos homens, mudou tudo na organização social, mudou tudo na comunicação, mudou tudo na maneira de acedermos ao conhecimento. A segunda grande revolução aconteceu muito tempo depois, foi a revolução do livro impresso, a revolução de Gutenberg, a revolução da tipografia, a revolução que levou livros para as nossas casas, a revolução das bibliotecas, a revolução da escola. A escola nasce com o livro. A revolução que vai permitir libertar o nosso cérebro, libertar a nossa memória, colocar uma parte grande da nossa memória nos livros e libertar o nosso cérebro para a invenção, para a criação, para a ciência. Não teria havido a grande revolução científica do século XVII se o livro não tivesse sido inventado no século XVI. A segunda grande revolução é a revolução do livro. E agora estamos perante uma terceira grande revolução na história da humanidade, a revolução digital. Não por razões tecnológicas. A tecnologia não me interessa para nada. Não é a questão tecnológica que me interessa, mas porque esta revolução está a fazer com que as nossas crianças pensem de maneira diferente, se relacionem de maneira diferente, comuniquem de maneira diferente, conheçam de maneira diferente, aprendam de maneira diferente, porque está a haver uma diferente utilização do cérebro, porque está a haver uma diferente utilização das zonas corticais do cérebro, dos nossos neurónios, porque está a haver uma diferente forma de aprendizagem e esta revolução está a mudar tudo. Se mudarem de metáfora, da metáfora há pouco do quadro negro, vazio, fixo, vertical, para uma metáfora que poderia ser a metáfora do tablet, ou a metáfora do iPad, ou a metáfora do celular, do iPhone, o que quiserem, vocês verificam que estas 3 características mudaram radicalmente. O que era uma estrutura vazia é agora uma estrutura cheia. O tablet é uma estrutura cheia de conhecimento. Estão lá os conhecimentos todos da humanidade. O que era uma estrutura fixa
é agora uma estrutura e um dispositivo móvel. O tablet anda connosco, no nosso bolso, no nosso corpo, vai connosco para todo o lado, mobiliza-se, movimenta-se connosco. E o que apelava a uma estrutura vertical, constrói-se hoje a partir de uma estrutura horizontal, isto é, a comunicação é entre uns e outros, é entre toda a gente, muitas vezes dentro e fora da escola, e não apenas de um professor para um conjunto de alunos. O que eu vos estou a dizer é que isto está a acontecer, e está a acontecer uma profunda mudança no conhecimento e na aprendizagem, e que esta mudança traz 3 grandes revoluções que eu vou, de forma quase caricatural, descrever-vos aqui em 3 minutos cada uma, porque não tenho tempo para mais. Peço desculpa de não poder argumentar nem desenvolver os argumentos, mas vou fazê-lo de forma absolutamente telegráfica perante vós. Uma revolução a que eu chamo a revolução na pedagogia, uma segunda a que eu chamo a revolução na escola e a terceira que eu designo pela revolução na profissão. A revolução na pedagogia é a revolução do conhecimento. Sim, do conhecimento. Porque o conhecimento é a nossa matéria-prima. E a nossa obrigação é conduzir todos os alunos ao conhecimento. Batemos-nos no século XX por uma escola para todos. Hoje temos que nos bater por uma escola onde todos aprendem. O nosso grande referencial é a aprendizagem e é o conhecimento. Mas hoje não se aprende da mesma maneira que no passado. Quando vocês mudam de metáfora, vocês percebem que o ensino é e será cada vez menos um processo de transmissão de conhecimentos e será cada vez mais um processo de apropriação, um processo de compreensão, um processo de interligação. E que o define o ensino é o trabalho sobre o conhecimento e não a transmissão passiva de um determinado conhecimento. E esta revolução da pedagogia traz-nos o desafio da inteligência. A pedagogia do conhecimento é a pedagogia da inteligência. Inteligência em que sentido? Não no sentido dos quocientes de inteligência, mas no sentido etimológico da palavra inteligência. E o que é que quer dizer inteligência? Quer dizer interlegere, interligar, a capacidade de interligar, a capacidade de dar sentido aos conhecimentos, a capacidade de conduzir o aluno a compreender os conhecimentos, a capacidade de pôr ordem no caos da internet, no mundo dessa teia, onde há de tudo, coisas verdadeiras, coisas falsas, coisas sem sentido. É esse o trabalho do professor. E para isso precisamos de uma pedagogia radicalmente diferente daquela que ainda hoje subsiste nas nossas escolas e nas nossas universidades. Uma pedagogia da inteligência, uma pedagogia da capacidade de apropriação, da capacidade de compreensão, da capacidade de dar sentido às coisas e não uma pedagogia da mera transmissão passiva de conhecimentos. Essa já não é necessária. Os conhecimentos estão lá todos no tablet, estão lá todos no iPad. É preciso sim trabalhar o que está dentro daquelas máquinas e não acreditar que basta transmitir conhecimentos de forma passiva. A revolução na pedagogia é também a revolução na escola, que eu subintitulei das redes. Este diagrama é um diagrama que todos terão visto, este plano é o plano típico de uma escola. É apresentado como uma grande novidade na Exposição Universal de Paris, em 1867. Nunca ninguém tinha pensado nisto até essa altura. E este diagrama é o diagrama de um espaço fixo, de um espaço físico, de um espaço delimitado, de um espaço homogéneo onde acontece quase tudo na pedagogia nos últimos 100 anos. É este espaço homogéneo da sala de aula, é este espaço homogéneo do pré-escolar que acabou, que já não faz mais sentido. Uma pedagogia presa, refém do espaço fixo da sala de aula, não tem hoje qualquer sentido. E é por isso que esta metáfora do que vai do fixo para o que vai para o móvel é uma metáfora que nos permite perceber que a aprendizagem acontece hoje cada vez menos num espaço fixo
delimitado do ponto de vista físico e acontece cada vez mais numa multiplicidade de espaços físicos e virtuais, numa multiplicidade de redes e de relações. O desafio da pedagogia é o desafio da inteligência, da interligação, o desafio da escola é o desafio das redes e das relações, de dar sentido às redes e às relações e não apenas a um espaço fixo onde acontecem relações relativamente pobres e muitas vezes pouco interessantes. Esta imagem da escola, esta imagem típica da escola, vai ser substituída por imagens deste tipo. Escolas com vários espaços, espaços grandes, espaços pequenos, espaços de trabalho individual, espaços de leitura, espaços de jogo, espaços de trabalho diversificados, como está hoje a acontecer em grande parte dos países do mundo. A sala de aula, com a sua dimensão típica, para 25 ou 30 ou 35 alunos, com as suas portas fechadas e as suas 4 paredes, acabou. Já não faz sentido nenhum para esta nova geração que tem uma cultura e uma maneira de pensar, de comunicar, de aprender, que é radicalmente diferente do que foi a minha geração e até que é radicalmente diferente do que foi a geração a seguir à minha. E é por isso que o desafio da escola, a revolução da escola, é a capacidade de valorizar as redes, de valorizar uma pedagogia das redes que é uma pedagogia da comunicação e do diálogo. Comunicação e diálogo, que são as palavras-chave da pedagogia do movimento da escola moderna, do Freinet, do Paulo Freire, dos grandes movimentos pedagógicos do século XX, em que todos dissemos que era preciso fazer isto, mas quase nunca fizemos. E num certo sentido, o que nós hoje temos, através das redes, da comunicação, através de um conjunto de novos dispositivos que estão ao nosso alcance, é a capacidade de fazer aquilo que há 100 anos dizemos que é preciso fazer, mas que raramente temos feito nas nossas escolas. A pedagogia da interação, a autonomia dos educandos, os métodos ativos, a pedagogia da comunicação, a pedagogia da descoberta, a pedagogia da pesquisa. Todos andamos a dizer isto há 100 anos. Não há nenhum educador, em parte nenhuma do mundo, que não tenha dito isto, pelo menos há 100 anos. E o que é que fizemos? Muito pouco. E talvez tenhamos feito pouco porque não teríamos à nossa disposição os meios para fazer melhor. O Freinet dizia que na comunicação ia tudo. Como é que se aprende a escrever? Escrevendo, comunicando. Como é que se aprende a ler? Lendo, comunicando. Inventou os policopiadores para pôr os alunos a escreverem e a comunicarem. Inventou a correspondência entre as escolas para pôr os alunos a escrever e a comunicar, mas coitado, não tinha os meios nem as condições fabulosas que nós hoje temos à nossa disposição para concretizar uma pedagogia das redes, uma pedagogia da comunicação e do diálogo. O desafio da pedagogia é o desafio da interligação, o desafio da escola é o desafio das redes, a revolução na profissão, hoje mais necessária do que nunca, é a revolução da colaboração. Nós não podemos continuar fechados na nossa sala de aula sem colaborarmos entre nós. Precisamos de um espírito colaborativo no interior da profissão. Precisamos de fazer o que fizeram os médicos, o que fizeram os advogados, o que fizeram os arquitetos, que evoluíram de profissões individuais para profissões coletivas. O médico trabalha com outros médicos, com enfermeiros, com assistentes. O arquiteto trabalha com outros arquitetos, com engenheiros, com projetistas. E nós continuamos a trabalhar sozinhos no interior do espaço da nossa sala de aula. Temos que caminhar no sentido de uma colaboração que transforma o pré-escolar, que vai desaparecer. Este pré-escolar vai acabar, vai desaparecer, mas que o transforma num espaço de redes de colaboração. Num certo sentido, a estrutura física do pré-escolar vai ser substituída por uma estrutura de redes e de relações de colaboração entre os professores.
É nestas redes docentes que está grande parte do futuro dos professores, que está grande parte do futuro da escola, e é essencial que em conjunto aprendamos, caminhemos no sentido do reforço destas redes de colaboração. Porque, num certo sentido, esta passagem da dinâmica vertical à dinâmica horizontal leva-nos a dizer que não importa tanto a pedagogia vertical de um professor para uma turma de alunos, mas que o que interessa é a coordenação horizontal do trabalho entre todos os professores de uma escola. É essa capacidade de trabalhar em conjunto, um projeto educativo, trabalhar em conjunto sobre as nossas realidades profissionais, que é a grande revolução da profissão que nós temos que levar a cabo. Por isso vos digo que o desafio da profissão é a valorização da colaboração docente. E a colaboração docente é a base daquilo que designamos, teoricamente, as comunidades de prática. O conjunto dos profissionais que se organizam em comunidade que pensa, que reflete, que elabora sobre a prática. É o princípio que está por trás da colegialidade docente. Como dizia o Sérgio Nisa, o mais importante educador português, o homem que está por trás das grandes inovações pedagógicas em Portugal, desde a Escola da Ponta, muitos outros, dizia-me ele: não, António, nós, professores, não somos uma corporação. Não somos uma corporação porque não é a um espírito de corpo que aspiramos. Nós somos, sim, um colégio colaborante, porque em comum trabalhamos sobre as nossas obras. A ideia do trabalhar em comum sobre as nossas obras é absolutamente decisivo se queremos dar um passo de gigante na construção de uma nova profissão docente. Estas três revoluções, a revolução da pedagogia, que vai mudar completamente a nossa forma de fazer pedagogia, a revolução da escola, que vai trazer escolas com uma configuração totalmente diferente daquela que nós conhecemos, e a revolução da colaboração, que vai instaurar uma nova dinâmica no interior dos professores, são absolutamente decisivas. Elas acontecerão inevitavelmente, mas esperemos que aconteçam através da nossa reflexão, do nosso investimento, da nossa capacidade crítica, do nosso envolvimento na profissão. E elas implicam, vou tentar dizê-lo em 5 minutos, ver se sou capaz, elas implicam uma verdadeira revolução na formação de professores. A formação de professores que temos não serve para conseguir responder a estas três revoluções. Precisamos que também na formação de professores haja novas concepções, haja novas dinâmicas. Eu costumo dizer aos meus alunos da licenciatura, vou tentar baixar um bocadinho o ritmo, tentar dizer aos meus alunos da licenciatura, na minha primeira aula, eu dou-lhes uma primeira aula em que eu lhes digo o seguinte: a aula é toda à volta disso. Se um dia, na vossa carreira profissional, alguém vos colocar perante uma dicotomia, recusem a dicotomia. Porque não há nada pior na educação do que o pensamento dicotómico. O que é que importa? É instruir ou é educar? Não tem resposta, as duas. O que é que importa? É ensinar ou aprender? Não tem resposta, as duas. O que é que interessa? Os conteúdos ou os métodos? Não tem resposta, as duas. O que é que interessa? É a autoridade ou a liberdade? Não tem resposta, as duas, não é? E por aí adiante, sempre que o pensamento pedagógico se deixou fechar numa dicotomia, se deixou fechar num dos lados da dicotomia, perdeu interesse, perdeu qualidade, perdeu capacidade de pensar. Na formação de professores, e também aqui no Brasil, há uma dicotomia que está muito ativa nos dias de hoje, que é a dicotomia entre a teoria e a prática. Com uns a argumentarem que o que é importante é a teoria, os fundamentos teóricos, históricos, filosóficos, epistemológicos, psicológicos, sociológicos, etc. Com outros a argumentarem, não, ok, isso até pode ser importante, mas muito mais importante do que isso é a prática, é a experiência, é o chão da escola, é o cheiro a pó de giz, é a gente saber como é que são as coisas. Não há resposta para isto. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não se deixem fechar
num destes polos da dicotomia. Não se deixem fechar numa destas margens, porque se deixarem fechar numa destas margens, constroem um discurso autojustificativo, mas perdem a capacidade maior da formação de professores. E a capacidade maior da profissão de professores está num terceiro termo, na profissão, na cultura profissional, com tudo o que ela tem de dimensões teóricas e de dimensões práticas. Foi por isto que eu um dia escrevi um texto, que eu costumo dizer que é o texto que eu escrevi que tem o título mais bonito, não porque o título, e vocês vão ver que não é por presunção nem por vaidade, é porque o título é do João Guimarães Rosa, não é? E eu fui lá buscá-lo, não é? E o título dizia assim: Pedagogia, a terceira margem do rio, que é um conto de João Guimarães Rosa. Porque a terceira margem é o próprio rio, a terceira margem é a vida, a terceira margem é a viagem, a terceira margem é o percurso, a terceira margem é o movimento. Não se deixem fechar numa margem nem na outra, habitem a terceira margem do rio, a margem do movimento, e esse é o lugar da profissão, da cultura profissional, da identidade profissional. E não deixem nunca que falar de profissão seja igual a falar de prática. Não, falar de profissão não é falar de prática, é falar de prática e de teoria, é de falar de tudo o que na profissão tem dimensões teóricas e tem dimensões práticas. Falei-vos das escolas normais há 23 minutos atrás, não é? Para vos explicar como as escolas normais estiveram por trás do processo de normalização do ensino. As escolas normais foram instituições extraordinárias em todo o mundo. Elas tiveram uma vida de cerca de 100 anos, entre meados do século XIX e 1970, mais ou menos, e depois começaram a acabar. Muitos acham que as escolas normais eram escolas de formação de professores. E eram. Mas não eram só escolas de formação de professores. Foram escolas onde se produziu o modelo escolar. Quem produziu o modelo de escola que nós conhecemos hoje foram os normalistas. Quem produziu os métodos, quem produziu as didáticas, quem produziu as pedagogias. E foram lugares onde se produziu a cultura da profissão. Foram lá que nasceram os sindicatos de professores, as associações de professores. Foi lá que nasceu uma cultura e uma identidade da profissão. E foi lá nas escolas normais que se fez uma ação pública pela escola. Quem se bateu pela escola obrigatória, quem se bateu pela escola para todos, foi acima de tudo a gente que veio das escolas normais, a gente que estava nas escolas normais. As escolas normais eram uma coisa muito mais complexa do que apenas um lugar onde se formava professores. Quando as escolas normais acabaram, e eu quero aqui sublinhá-lo devidamente, e ainda bem que acabaram, quando se deu o processo que nós designamos de universitarização da formação de professores, isto é, a passagem da formação de professores para o nível universitário em todo o mundo, e ainda bem que esse processo se deu, mas quando esse processo se deu, parece que se criou, como está naquela imagem, um buraco negro. Parece que ficou a faltar alguma coisa, não é? E o que ficou a faltar, na minha opinião, chamemos-lhe assim ou de outra coisa qualquer, é um espaço dentro das universidades, a que eu chamei escolas universitárias de formação de professores, mas podia ter chamado centro ou instituto ou outra coisa qualquer, um espaço próprio dentro das universidades que assuma como missão a formação de professores, combatendo a dispersão e a fragmentação que hoje existe. Isto é, ficou a faltar um lugar para os professores dentro da universidade. Ficou a faltar esse lugar da profissão que eram as escolas normais e, na minha opinião, nós temos que reconstruir esse lugar agora na próxima etapa da formação de professores. O PIBID é uma semente disso? É. E, nesse sentido, é um programa extraordinariamente interessante. Mas não chega. Temos que ir muito mais longe. Temos que institucionalizar este lugar próprio da formação de professores dentro da universidade e trazer para dentro dele professores universitários, professores de educação básica, pesquisadores, autoridades públicas, etc. Tem que ser um espaço novo, um espaço que tenha um ambiente inovador, um espaço onde se construa aquilo que nós muitas vezes designamos
por práticas pedagógicas isomórficas, onde se construa um isomorfismo, isto é, que se faça na universidade exatamente aquilo que nós dizemos que é preciso fazer na prática, que é preciso fazer nas escolas. Que não se diga uma coisa na universidade e que depois não se faça outra completamente diferente. Não é? Tem que haver isomorfismo, tem que haver coerência, tem que haver uma capacidade de consistência, de criação de ambientes pedagógicos inovadores dentro da universidade, que sejam lugares de experiências, que sejam lugares de interações, que sejam lugares onde se vai produzindo a profissão docente. E que sejam lugares que de algum modo contaminem a formação continuada. Porque a formação continuada não se faz através de catálogos de cursos, nem de ações de formação fora do ambiente escolar. A formação continuada faz-se no espaço da escola, mas de uma escola que seja enriquecida, de uma escola que permita uma reflexão conjunta, uma partilha de experiências, uma escola que seja um lugar de inovação pedagógica, onde exista uma outra concepção de escola como aquela que eu procurei aqui trazer-vos. É desta capacidade de inventarmos um lugar dos professores, um lugar de produção da profissão, que seja mais do que um lugar da formação, que seja um lugar mais amplo e que se possa contaminar também o que se faz na formação continuada, que nós temos, na minha opinião, que caminhar. E claro que entre estes dois momentos, o momento da formação inicial e da formação continuada, há talvez aquele que é o momento decisivo das nossas carreiras. Os 2 ou 3 ou 4 primeiros anos como professores principiantes. Estes anos são os anos decisivos e pouco fazemos sobre eles. Temos que criar aqui uma fase de transição, chamemos-lhe residência docente, ou residência pedagógica, ou indução profissional, ou outra tese ou conceito qualquer, que ligue estes dois momentos e que permita que os professores desenvolvam nesta fase um espírito de colaboração e um espírito de trabalho conjunto. Creio que se não conseguirmos conceber a formação de professores como este ciclo de desenvolvimento profissional, que tem a sua etapa da formação inicial nas universidades, mas universidades que têm que estar organizadas de maneira muito, muito diferente do que estão hoje, que continua por uma fase de transição e de indução profissional e que tem depois uma continuidade numa formação continuada em escolas que são muito diferentes do que são hoje, nós teremos dificuldade em atender estas 3 grandes revoluções, a revolução da pedagogia, a revolução da escola e a revolução da profissão. Que estas 3 revoluções tenham um lugar, para que elas possam acontecer, é também necessária uma revolução na formação de professores. Foi isso que eu vos procurei dizer de uma maneira extraordinariamente rápida. Nunca tinha feito uma palestra tão rápida como desta vez. Mesmo assim estou 3 minutos atrasados, não é? E permitam-me que acabe apenas dizendo-vos que é difícil concretizar estes desafios. Claro que é. Por muitas razões. Porque o modelo escolar está muito dentro de nós. Porque a pedagogia que conhecemos está muito dentro de nós, porque a escola está ao serviço de estruturas corporativas muito fortes, porque as estruturas organizacionais da escola são muito imobilistas, porque as famílias e a vida económica e social está organizada de uma maneira que quer que os alunos estejam lá na escola àquele tempo. Tudo dificulta muito a mudança na escola. Mas o que eu tenho para vos dizer, isso é talvez a coisa mais importante que eu tenho para vos dizer, é que não temos alternativa. E que nós que estamos nesta sala somos a geração da mudança. Quer queiramos, quer não queiramos. Um dia o Gaston Bachelard, o filósofo francês, no meio das lutas do maio de 68, com os estudantes a dizer é preciso mudar o mundo, o Gaston Bachelard pediu a palavra e disse: eu não entendo o que vocês estão a dizer. E não entendo porque o mundo vai mudar, quer vocês queiram, quer não queiram. O mundo transforma-se, quer vocês queiram, quer não queiram. O problema não é transformar o mundo. O problema é a direção, é o rumo dessa transformação. O problema não é transformar a escola. O problema é o rumo dessa transformação e o rumo dessa mudança. E o rumo dessa mudança, para mim, é a afirmação da escola na sua dimensão pública, é a afirmação da profissão de professor na sua profissionalidade e na sua valorização, e isso
pode não acontecer. E isso já está a não acontecer em muitas partes do mundo. Os filhos de certas elites na América, ou na Austrália, ou no Reino Unido, já não vão à escola. Porque a escola não está a responder a esta necessidade de mudança. O que eu vos quero dizer, e é talvez o mais importante que vos quero dizer, é que a vida está a pôr nas nossas mãos os meios e as condições para fazermos aquilo que há tanto tempo andamos a dizer que é preciso fazer. Andamos a dizer que é preciso uma pedagogia totalmente diferente. Repetimos isto todos os dias há 100 anos. Estamos a dizer há 100 anos que é preciso uma escola diferente. Desde o movimento da Escola Nova, há 100 anos que andamos a repetir isto. Há 100 anos que andamos a repetir que é preciso mais colaboração no interior da profissão docente. E pouco temos feito. Talvez, é uma interrogação que vos deixo para acabar esta minha fala, talvez porque não tivéssemos os instrumentos, não tivéssemos as condições, talvez porque o modelo escolar, talvez porque a estrutura do quadro negro da sala de aula não nos permitiam concretizar aquilo que dizíamos que era preciso fazer. Mas hoje temos outros meios, temos outras condições, hoje temos outras responsabilidades, hoje temos alunos que pensam de outra maneira, que comunicam de outra maneira, que aprendem de outra maneira. E por isso, como dizia o Mário Cesarini, um extraordinário poeta português, temos sim é que amar como a estrada começa. Temos que estar abertos a esta estrada que está a começar perante nós e percebermos que vamos ser nós a habitar, a investir essa estrada. Isto é o mais importante que eu tinha para vos dizer. O mais importante do que tinha para comunicar convosco é que estas revoluções acontecerão de uma maneira ou de outra, mas elas acontecerão de maneira diferente se tiverem no coração a nossa reflexão, o nosso esforço, a nossa capacidade de pensarmos a pedagogia, a nossa capacidade de pensarmos a escola, a nossa capacidade de pensarmos a profissão. São 3 revoluções enormes, sobre cada uma delas eu poderia estar certamente a falar-vos mais do que 1 hora, não é? Falei-vos delas em 27 minutos, não consegui argumentar da maneira tão desenvolvida como gostaria. Espero que fiquem estes apontamentos de provocação, e como sei que não teremos tempo para o debate, quem quiser eu ficarei à vossa disposição a título individual para conversarmos sobre isto, ou poderemos utilizar os meios de correio eletrónico, e deixo-vos aqui o meu correio e prometo-vos responder às dúvidas, às críticas, aos comentários, às ideias que esta minha fala vos tenha suscitado, que vos poderei enviar os textos complementares de alguma passagem desta fala que vos pareça importante, e ao deixar-vos este e-mail, enfim, agradeço-vos uma vez mais a vossa atenção. E se me derem mais 2 minutos, explico-vos o que é que quero dizer com a palavra agradeço. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília e vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado, e tem sido muito. E vinha-me à cabeça, quando estava a preparar essa aula magna, o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Todos aqui saberão que o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino tem 3 níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas. Eu, de cada vez que venho falar com os colegas brasileiros, sinto-me vinculado e comprometido com os colegas brasileiros, e é nesse sentido que vos deixo os meus contactos, e é nesse sentido que terei muito gosto em continuar este diálogo. E quando estava a preparar essa aula magna na Universidade de Brasília, vinha-me o São Tomás de Aquino à cabeça. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado. Que em inglês ou em alemão se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you, ou quando se diz zu danken, estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias,
Quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Ou gracias em espanhol, ou gracia em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. E que só em português, que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível. O terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós. Fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos o vosso convite, agradecendo-vos a vossa atenção. Fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado. Obrigado.